Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. A cura milagrosa de óleo e queijo. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. E hoje eu quero realmente compartilhar com vocês uma informação que eu aprendi há muitos anos e que ao longo de muitos anos, de fato, eu vi efetivamente funcionar. Trata-se de quão curativo é a união do óleo de linhaça, que é um óleo natural, e do queijo, mas especificamente do queijo que chamamos de queijo cottage, que às vezes chamam de requesón. Quando esses dois se unem, tem um efeito especial. Quando estamos conversando do óleo de linhaça, aqui eu mostro a vocês. Por exemplo, eu estou simplesmente apenas um pouco como um exemplo, o metabolismo. Tem facilidades em um Natural Slim que está em Porto Rico. Temos Natural Slim em 8 países. E dentro de um sistema Natural Slim, onde temos milhares de pessoas que estão emagrecendo, controlando sua diabetes e outras coisas, sempre. No programa utilizamos óleo de linhaça, mas o óleo de linhaça que usamos em inglês se chama flax oil ou flax seed oil, óleo de semente de linhaça. Sempre que utilizamos, ele é orgânico. Buscamos que seja orgânico, que seja sem pesticidas e outras coisas. Então, esse óleo de linhaça eu comecei a usar porque antes de começar o Natural Slim, eu fiz uma pesquisa e descobri uma doutora que eu já vou explicar, que era o Dr. Budwig, falando as maravilhas de como isso funciona no corpo para restaurar o corpo. Agora, a doutora Budwig descobriu que óleo de linhaça orgânico, fresco, de linhaça. Orgânico, fresco. Verdadeiro. Quando se mistura com... Dá para ver bem aí. Jorge? Sim. Ok. Bem. Isso que você vê aqui, que é um tipo de queijo que chamam de queijo cottage, que também dizem cottage é o nome em inglês. Estados? C-O-T-T-G-E. Cottage Way. C-O-T-T-A-G-E. Estou dando inglês para espanhol. Não chamam também em espanhol de requesón. Ok. Este é um tipo de queijo que é bem fácil de misturar com óleo. Quando você mistura este com este, e a fórmula que eu usava para curar pessoas, eu já vou explicar. É que eu colocava meia xícara. Em meia xícara são cerca de 250 mililitros de óleo e queijo requesón ou cottage. E eu colocava aproximadamente 2 colheres de sopa de óleo fresco e puro de linhaça, de óleo de semente de linhaça. Isso naturalmente se mistura, e é interessante que quando se mistura o óleo com este queijo, forma uma solução de óleo com queijo que agora se mistura com uma água. O óleo não se mistura com água, a proteína se mistura com água, mas a forma de fazer com que este queijo se misture com a água do corpo, porque o corpo é principalmente água, é misturá-la com o óleo de linhaça. Vou um momentinho para o quadro para explicar como isso funciona. Então, o óleo de linhaça tem um benefício muito bom para o corpo. Para funcionar, o que você precisa saber sobre o corpo é que o corpo é elétrico. Tudo o que acontece no corpo tem a ver de alguma forma com a eletricidade, de alguma forma. Por exemplo, uma célula, né? Qualquer célula no centro tem seu núcleo, o centro é positivo, carga positiva como uma bateria, e as paredes da célula são negativas. Então, há uma carga como uma bateria, certo? O centro é positivo e as paredes são negativas. Quando você usa óleo de linhaça, óleo de linhaça, a molécula de óleo de linhaça, o átomo, desculpe, é algo assim, e tem, como todo átomo, seus elétrons ao redor. Tem muitos elétrons, o que acontece? A doutora Johanna Budwig, ela faleceu no ano de 2003, mas morreu aos 95 anos de idade. Esta senhora foi indicada 7 vezes ao Prêmio Nobel. 7 vezes foi indicada. Não só ganhou, mas foi indicada ainda 7 vezes. Ela era alemã e era a principal autoridade no planeta. Terra, gorduras e óleos. Ela curava câncer,
com uma mistura de óleo de linhaça e queijo cottage. O queijo cottage, ela, por exemplo, as mulheres que não conseguiam engravidar, as curava. Apenas óleo de linhaça. Por quê? Porque o óleo de linhaça, que era usado até em enemas, colocavam uma quantidade tremenda de elétrons de vida e recarregavam as baterias. E a área produtiva da mulher se ativava. Na verdade, os pacientes de câncer que ela curava eram os que os mandavam para casa para morrer. Quando no hospital diziam, não há mais nada que fazer por você, vá e se despede da sua família. Ela os pegava e curou muitos deles que ela usava com puro óleo de linhaça. Olá e queijo cottage. A razão pela qual o óleo de linhaça e cottage, o óleo deste queijo cottage, funciona tão bem é porque o queijo de linhaça e cottage funciona tão bem é porque o queijo ou em alguns lugares chamam de requesón, embora comercialmente seja conhecido como cottage. Se você conseguir queijo cottage, deve ser baixo em gordura, né? Quando se mistura com o linhaça, esses dois formam uma união permanente. Se tornam solúveis em água. Ok, mas o que acontece? Tanto o linhaça quanto o queijo cottage são bem altos em enxofre. Enxofre é o mineral principal que o corpo humano utiliza para desintoxicar. Então o enxofre vai e ativa o fígado, que está aqui de forma eficiente. O fígado tem um sistema que é o P450, que é o que desintoxica e remove as toxinas para fora. Então quando você dá um corpo, linhaça e queijo juntos, especificamente o cottage, isso vem cheio de enxofre e cheio de elétrons. Então leva os elétrons para dar força a esse corpo, que vem do óleo de linhaça, mas traz o enxofre para desintoxicar. Automaticamente esse corpo começa a se renovar, né? Por isso se tem visto, eu que trabalho com os Natural Slim, os centros Natural Slim, nós sempre usamos linhaça, né? Para os locais, a Natural Slim tem serviço presencial, onde as pessoas vêm, né? Quando a pessoa vem, atendemos pessoalmente e usamos óleo de linhaça. Se o atendimento for à distância, não enviamos o óleo de linhaça, pois é delicado e precisa ser refrigerado. Você me segue? O óleo de linhaça é um óleo que deve ser mantido refrigerado para preservar seus elétrons. Quando você vai a uma loja e vê o óleo de linhaça exposto, saiba que não necessariamente vai estar tão fresco. O óleo de linhaça deve ser mantido refrigerado para que preserve sua carga de elétrons, que é o que dá vida a esse óleo. Mas enfim, o óleo de linhaça e o queijo cottage são uma cura milagrosa. Viu? Porque ajudam a desintoxicar, porque reabilitam a capacidade reprodutiva do corpo, porque faz com que as células que vão se dividir consigam se dividir bem, porque agora eles têm energia para recarregar suas baterias. Isso é algo que é uma verdade. Eu trabalhei nisso por 20 anos. Dentro da Natural Slim, as pessoas quando vêm e começamos a usar óleo de linhaça e boas proteínas e tudo mais, elas ficam bem e todos os desconfortos e problemas que têm desaparecem. Não, coisas que os médicos não conseguem resolver porque os médicos trabalham muito bem com os sintomas. E eu trabalho com as causas, que realmente é o que me interessa. E eu comento isso com vocês porque a verdade sempre triunfa.